susto, falei? Isso aqui é porque eu saio gritando, gente. É coitado dos nossos convidados. Eles não sabem que o nosso podcast é assim. Claro que ela me conhece há muito tempo, né? Sabe que eu sou empolgado assim, né? Mas aqui no podcast a gente é mais empolgado ainda. Porque está sendo um sucesso esse podcast. Muita gente sendo impactada com as histórias de milagres. Graças a Deus. Tudo aquilo que eu orei e pedi a Deus está acontecendo. E cada podcast tem uma reviravolta e como que as pessoas se identificam com essas histórias e ajudam principalmente a continuar com o tratamento, a resgatar os sonhos, a lutar contra a infertilidade, vencer essa barreira de procurar um médico e entender, claro, que Deus usa os médicos. Deus usa qualquer pessoa e quem Ele quer para realizar o milagre, não importa como nem quando, o importante é entender que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ela é soberana, às vezes contra nós mesmos que queremos matar os nossos sonhos. Por isso, uma frase que eu sempre falo é: não mate na sua mente o que Deus colocou no seu coração. E hoje, gente, hoje a história é para impactar. Como a gente aqui tem mais de 40, é pra arrebentar a boca do balão, que isso é da nossa época, né, Ana? Fala aí, hein? É pra arrebentar a boca do balão. Uma história que poderia ser algo improvável, mas Deus fez. Deus fez acontecer e a gente estava aqui relembrando as conexões, nós vamos falar pra vocês. Então fica até o final que esse podcast está incrível. E claro, vou apresentar aqui a nossa convidada ilustre, Dona Ana Paula. Se apresenta para o pessoal do podcast. Claro, não sai contando a sua história. Só se apresenta aí e fala um pouco aí sobre você, o que está acontecendo. E claro, né, gente? Qual é a sua realidade de hoje aí? Fala pra gente aí, Ana. O que aconteceu aí, hein? Vamos lá, eu sou Ana Paula, sou filha única, né? Engenheira naval, trabalho na Petrobras. Meu marido também é engenheiro naval, eu conheci ele na Petrobras. E eu era muito workaholic, mas hoje eu sou mãe da Diana, uma menina linda de 1 ano e 1 mês, que tem tomado a minha vida e que tem sido a coisa mais importante aí. Olha o upgrade, ó. Esse upgrade que todo mundo quer. Deixar de ser workaholic e virar mãe. Eu vejo isso, Ana, não é só você não, mas muitas pacientes mesmo. Impressionante, né? Porque às vezes vocês ligam uma chave de trabalhar e tipo, esquece que existe uma vida após o trabalho, né? E mesmo casado, uma série de coisas, né? E às vezes é difícil ligar essa chavinha. E você estava me contando aqui, né? Que você teve um pouquinho dessa chave ligada. Conta a sua história que começou há 10 anos atrás. Fala pra mim, como é que foi isso aí? Então, eu sempre foquei muito no trabalho, né? Sempre estudo, trabalho, sempre crescer profissionalmente. Eu não pensava em ser mãe, não fazia parte dos meus planos ser mãe. E era um sonho muito da minha mãe ser avó, né? E aí minha mãe teve um câncer de mama e meio que para agradar a minha mãe, né, eu fui procurar um médico na época para ver uma questão de fertilização, para poder guardar óvulo para um dia, quem sabe, né, já que eu não estava pronta naquela hora e tal. Mas eu desanimei um pouco porque meu marido já tinha feito vasectomia há quase 20 anos atrás. Então eu teria que fazer com esperma doado, acreditava eu na época, né? E isso me desanimava também, eu já não tinha muita vontade. E aí minha mãe acabou falecendo do câncer, né? Infelizmente, minha mãe teve um infarto no mesentério, né? E ela acabou falecendo da consequência do câncer, né? Do tratamento. E aí eu desanimei. E aí isso ficou esquecido lá. Mas aí eu sempre tive na cabeça que o dia que eu quisesse ser mãe, eu ia adotar. Mas eu tinha uma grande amiga que era tentante há muito tempo, né? E que ela estava na fila da adoção e a gente estava acompanhando, e eu vi que isso era muito complexo. E a vontade de ser mãe ainda não tinha bem vindo, mas eu estava começando a acompanhar muitas crianças aparecendo na minha vida, uma vez que meu marido já começou a ser avô, né? Estava aparecendo os netinhos. Deus começa a mandar os sinais, né? Aí... começa a cutucar vocês ali, ó. Uma prima também tentante teve sucesso, depois eu acho que o doutor vai falar dela, né? Ela teve um sucesso aqui também, recente e tal. Isso foi aparecendo para mim e foi começando a me dar um pouquinho de vontade. E meu marido já queria há muito tempo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos tentar. Bora. Né? Bora. E aí
por essa indicação da minha prima, né, que tinha recém conseguido, e essa E da amiga sim, também, né? Das e duas, da amiga dupla também. indicação. Da acontece dupla isso, indicação. Né? Você pede uma indicação, a indicação é a mesma, é o mesmo médico. Aí Deus confirma. Aí não tem dúvida, né, Ana? Fala aí. É verdade. Eu tive dupla indicação. Essa amiga que tinha dado super certo, e essa outra minha amiga tentante, que o único caso de sucesso que ela teve foi justamente aqui com o Dr. Rodolfo, né? Os outros que ela tentou não tinha tido muito sucesso, aqui ela conseguiu um sucesso. Ó, vou dar uma pausa aqui rapidinho. Gente, olha que história, assim, incrível das coincidências que Deus faz, mas é tudo plano dele pra, tipo, mexer com a gente. A Ana, ela tinha essa prima que engravidou comigo aqui com 50 anos, depois de também inúmeros tratamentos, né, frustrado, então você já tinha essa referência. E quando ela foi procurar outra referência, era uma outra paciente que foi minha também nessa época, quando você tinha lá para os seus 34 anos. E ela tinha engravidado comigo, só que ela abortou. E nisso ela decidiu trocar de médico, nada contra. Só que quando ela estava com outro médico fazendo tratamento, né, Ana? Ela falou assim, não, vai lá naquele médico lá, né? Porque eu engravidei com ele, eu acho que ele vai ser melhor pra você, não foi? Ele foi muito legal, você vai gostar dele, procura ele. Ela me indicou ele assim mesmo. Porque ela gostava muito, né? Ela tinha muito boa referência do Dr. Rodolfo e tal. E eu resolvi vir aqui. E aí, quando a gente veio, e eu achando que a grande questão era o meu marido, né? Que meu marido, ele é 20 anos mais velho que eu. Né? E tinha essa questão da vasectomia de muito tempo, 35 anos vasectomizado 35 anos vasectomizado. 35 anos, e hoje ele com 66. Hoje ele tá com 67, mas na época ele tá com 66, 65. 65, né? 66. Quando eu vim aqui conversar, o Dr. Rodolfo falou pra mim, não, o problema não é seu marido, não. Ele a gente resolve, a gente faz direto a punção, a gente pega na fábrica, faz a punção no tal do epidídio, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Tá com hormônio bom, tem sangue, dá pra buscar, vambora. O problema é você, 44 anos, vamos ver como é que tá essa situação aqui. E aí a gente viu que realmente o buraco era mais embaixo, né? Tivemos que fazer uma série de estimulações, né? Foram 4 estimulações para conseguir. Então, aí o doutor pode falar melhor do que eu. Vamos aqui. É porque vocês gostam de resumir o negócio. Aí eu vou no detalhe. Fica tranquilo. Então, quando você me buscou, você tinha 44 anos. Isso. Aí lembra que eu falei as estatísticas para você? E aí você, engenheira. O que tu botou na conta do lápis lá? Rapaz, tá pior do que eu imaginava, não? Hein? Você com 44. O marido com 66. Aí a gente foi buscar a reserva de óvulo e foi buscar também a questão da qualidade. Como a qualidade a gente não sabe, isso é muito importante, muita gente define qualidade de óvulo como se fosse a idade. Mas o que eu falo sempre, Ana, e você é um exemplo, né? A exceção, no final vocês vão ver. E você como exceção da exceção da exceção, mas que é bênção, porque você é aquela paciente que, mesmo contra toda uma estatística ruim, decidiu tentar para ver o que ia dar. Até porque o não a gente já tinha, né, Ana? Então a gente falou assim, vamos ver a tua reserva de óvulo. A estatística para uma mulher de 44 anos para ter um embrião normal é de 10%. Isso, quando a gente fala tipo de 3, né, a 4 ou até 10 embriões, para ter 10%. Só que quando você colocou na balança e você viu que a sua chance de engravidar era muito, muito pouca, a gente chegou até a cogitar a ovodoação. Lembra que a gente conversou sobre por que você não faz ovodoação? Porque é um meio, né, teoricamente mais tranquilo, mais fácil. Até porque não tinha só a sua idade, tinha a idade do marido também. Porque o marido com 66 anos também começa a atrapalhar nessa formação. Então não é só o óvulo, era o sêmen também. O que te fez, Ana, assim, tipo, contra tudo e contra todos, decidir ir ao tratamento e tentar com seus próprios ovos? Fala pra mim. Porque se fosse pela estatística, já era, né? Tinham duas coisas, né? Eu lembro que uma vez o senhor falou assim, não, o bom de vocês é que eu vejo que vocês acreditam muito, vocês têm muita fé, vocês estão sempre bem-humorados e com muita fé. Então, de fato, assim, eu sempre acreditei que ia dar certo. A minha dúvida era o quanto esforço que a gente ia ter, mas eu tinha certeza que ia dar certo. Você já estava preparada para fazer várias induções. Quantas fossem necessárias, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Essa frase que, isso que eu falo para vocês, né? É porque assim, a gente sente.
A gente sente quando, assim, tem uma paciente machucada, que veio de outros tratamentos, desanimada, a gente tenta animar. E a gente sente quando a paciente está ali, vem como primeira vez e parece que ela não tem noção do que está acontecendo. E tem aquela que tem noção e mesmo assim se mostra otimista. E você era uma dessas. Só até que eu tenho uma frase aqui que é o seguinte, Ana. Good vibe, good resultados. Ou seja, boa vibe, bons resultados. Que era exatamente o que você estava ali transparecendo pra gente, nunca duvidando, independente da quantidade de induções que a gente ia passar. Nunca é forte, porque eu tive meus momentos. Um momento de grande desespero, porque, como engenheira, né, a gente olha as estatísticas. Como 2 mais 2 igual a 4. E quando a gente vê que a estatística de fato está batendo e que a probabilidade está se mostrando real, né, e que aqueles números estão caindo, né, e que os óvulos que foram lá. Um monte de óvulo, só virou um embrião, mas esse embrião não é euploide. Vai dando um desespero. E aí, nesse momento, eu até falei aqui com o doutor, né, eu me senti extremamente abraçada aqui, em especial pela equipe do doutor, né, pela Érica, pelas meninas aqui, todas as meninas, todo mundo que trabalha aqui, né, eu fui abraçada por todas, isso faz muita diferença pra gente, né, esse carinho, esse cuidado que a gente sente aqui, né, o carinho com que eu sou recepcionada toda vez que a gente chega, eu e meu marido, isso faz muita diferença, isso levanta o astral da gente e faz a gente acreditar de novo. E eu lembro que sempre foi me falado, tanto pelo doutor quanto por elas, né, que, Ana, não se prende nas estatísticas, você só precisa de um embrião bom, só precisa de um. Se um óvulo vingar e for bom, tá resolvido. Tem gente que tem 15, 18 e nenhum vinga. Então, relaxa. Isso porque a gente viu, né, que foi um outro baque, né, porque a princípio a gente mostra a estatística e depois vê a realidade. E quando você voltou, a realidade era o quê? Uma baixa reserva ainda, né? E a gente teve que fazer aí agora pegando o gancho que você falou, né, várias induções de ovulação. E como é que foram essas induções assim? A gente conseguiu logo de primeira? Teve embrião logo? Teve que ainda fazer uns negócios assim? Fala pra mim, o que você sentiu nesse... Aí tem uma história engraçada, depois talvez fique longa e depois você edita. Não, vambora, que a gente fala pra caramba. Mas vou contar uma história engraçada. Aqui o pessoal quer escutar as histórias. Eu não sei se eu lembro de tudo, mas eu vou contar um pouquinho. Na primeira, eu lembro que a gente conseguiu 4 embriões. Eram, sei lá, a gente conseguiu... Acho que 4 óvulos. Foi 4 óvulos? Foram 2 embriões, só de 4 óvulos. Acho que foi isso mesmo. Foram 4 óvulos, deram 2 embriões. A gente mandou esses 2 e um deles veio o euploide. O primeiro. Tipo, meu Deus. Que lindo. Como? 44 anos. Aí o doutor falou... Primeiro estímulo. Já conseguiu um euploide. Aí eu falei, que lindo, vamos implantar. O doutor falou, que lindo, vamos implantar. Aí eu falei, não... Então, essa foi engraçado. Eu quero 2. Eu tenho que ter pelo menos uma segunda chance. Vai que não dá certo. Eu tenho que ter uma segunda chance. Aí eu me desesperei. Falei, minha filha, você já tá acima das E eu tinha um pólipo e um mioma. Sim, teve que arrumar o útero. Tinha que arrumar o útero. Aí eu falei, vamos tentar mais uma vez. A gente fez o do STIM, né? Aí no segundo, a gente não conseguiu nenhum euploide. Não tinha embrião euploide, né? Não não tinha óvulo? Não, teve óvulo, teve embrião, mas nenhum foi euploide. Aí fizemos uma segunda sessão, aí a terceira, né? Aí na terceira, a gente conseguiu mais um euploide. E esse foi só um. Esse foi euploide. E quando veio o resultado, eu já estava fazendo o quarto estímulo. Já estava se preparando. Eu já estava fazendo o quarto estímulo. Sim. Eu vim aqui para fazer a ultra, para ver os óvulos e tal. E a Érica me chamou falando assim, aqui, ó, era o dia do meu aniversário. Olha! Era o dia do meu aniversário. Meu marido estava internado. Presentão, hein? Presentão. Meu marido estava internado porque ele tinha operado cálculo renal. Ainda teve essas crises no marido ainda, Eu vim do hospital para cá para fazer a ultra, ia sair daqui e ia para casa porque tinha festa do meu aniversário com o pessoal do trabalho marcada, tudo isso acontecendo, e eu vim aqui para fazer o exame. No que eu estava aqui, a Érica falou assim, tá vendo? Tu fica de chororô aqui, saiu o resultado, teu embrião é euploide e é uma menina. Foi logo os primeiros que estavam saindo o sexo. Porque o outro não tinha, o outro não sabia o sexo. Tava não tinha sexo, aí veio. Aí saiu, era uma menina. E a qualidade era um pouquinho melhor do que o primeiro. Sim. E eu tinha certeza que era essa. Que essa era minha filha. Sua joia preciosa. Eu sabia que era essa, era minha filha. Tinha que ser. E a gente não podia escolher qual que queria, né? Qual que era o sexo, mas por sorte ela era uma qualidade melhor. Sim.
E aí, ótimo, poxa, eu tenho 2, que ótimos, vamos marcar a implantação. Só que aí estava rolando o 4º ciclo. E o 4º ciclo, a gente conseguiu 5 embriões. E eu entrei em desespero, porque eu falei, putz, vai vir um monte de dó. Eu já tenho 2. É. Agora vão 5. Quantos desses vão vir euploides? Jesus! E quantos que eu vou ter que implantar? Porque eu não vou deixar essas crianças aí. Sim. Né? E eu não sei se eu consigo doar as crianças já feitas. e eu também não vou implantar tudo. Eu entrei em desespero, em pânico. E acabou que a vez que eu mais consegui embrião, que foram 5, nenhum deles foi euploide. Nenhum deles vingou. E a gente não conseguiu nenhum deles. Quando a gente fala dessa questão, né, Ana, e você... Uma coisa que eu sempre falo para as pacientes, e você é um exemplo disso, né? É que quando a gente faz a estimulação dos óvulos, eles vêm onda. A cada vez parece que vem mais. E aí vem umas ondas. Tem mulheres que, tipo, parece que o ovário pega no tranco e o negócio vai bem. Tem mulheres que não. Só que também a qualidade muda também muito. Então, é o que eu falo sempre, gente, não é porque você teve uma onda ruim que você talvez na próxima seja uma onda ruim ou boa. Infelizmente, quando a gente tem uma idade avançada, e aí infelizmente, né, no Brasil o fator custo é muito alto, tem que tentar. Não tem jeito. Tem que ficar tentando as ondas até chegar no limite. Tem gente que infelizmente não consegue mesmo depois de muitas tentativas, mas tem gente que consegue. Numa segunda, numa terceira, numa quarta. A questão é o limite que a gente tem para avaliar, né? Uhum. E eu acho que ali, Ana, não sei se você percebeu, mas, poxa, Deus já tinha te dado uma joia preciosa. Depois te deu mais uma. Tipo, meu Deus, já levanta a mão pro céu, tem 2. E aí na quinta, talvez Deus falou assim, ó, calma. Já deu, né? Já deu, né? Exatamente. Já deu, Já né? deu, confia. Eu já te dei os seus presentes, já te dei a herança de vocês. Vamos aí preparar pra gente conseguir chegar à implantação do embrião. E foi que você decidiu nessa questão, não foi? Foi. Assim, foi isso, né? Você vê, o da Diana foi um embrião só e deu certo, né? E era que eu tinha certeza que ia ser a minha filha. E aí, quando tudo deu certo, né? E vamos implantar. Só que aí tinha a questão do pólipo. Aí tiramos o pólipo. Tinha pólipo, tinha mioma, tinha... O mioma ficou. Tinha o mioma endometriose? Era externo. Não. Não, o né? mioma Só era do pólipo externo. mesmo, né? Tiramos o pólipo. E aí ia implantar. E aí eu tive um problema. Aí eu não sei explicar também, mas eu teve alguma coisa em que o período alterou. Ah, naquela época a gente usava uma coisa... O teste ERA. Que era o teste do pré-implantação. Hoje a gente não faz mais isso porque hoje a gente sabe que ao invés de ter uma janela específica, nós temos uma varanda. Então a gente nem faz mais herói, sabia? Ah, é? Você não fez à toa não, mas valeu. Valeu de conta pra gente avaliar isso. A gente fez o ERA que teve que ajustar a sua implantação para dar certo, né? Até porque, assim, você, além de ter um embrião euploide, você ainda foi contra todas as estatísticas do embrião euploide mesmo na tua idade. Porque mulheres com embriões euploide com idade avançada implantam menos que a mulher mais jovem. Tem isso também. E ainda tem a questão do endométrio, uma série de coisas que a gente teve que mexer. Ou seja, não era só você ter o embrião, que já era uma... É o que eu falo para os pacientes, né? Quando você tem uma idade avançada e você está, às vezes, progredindo numa doença, por exemplo, endometriose, uma doença crônica, que precisa, assim, avançar essa questão, às vezes as pessoas focam mais na doença. Ah, vamos tirar primeiro o pólipo, vamos primeiro operar a endometriose, vamos fazer o seguinte, e aí acaba perdendo a idade da mulher. E quando ela se vê, ela ficou tão de olho nas doenças que ela tinha que não percebeu que perdeu o tempo para ter o óvulo bom. E é graças a Deus, né, que a gente focou na semente primeiro, para depois aí avaliar essa questão sua da transferência. E claro, tomamos todo o cuidado para que assim a gente de primeira implantasse e ela engravidasse. E Deus sabe que faz as coisas, né? Deus sabe que faz. Esse atraso, né? Acabou que a gente implantou em janeiro, e aí quando eu vim aqui fazer com a doutora Bianca a primeira ultra, a data prevista para nascimento ia ser no dia do meu aniversário. Olha! Então assim, eu soube da existência da minha filha, que era um embrião euploide, no dia do meu aniversário,
E a data prevista para parto era o dia do meu aniversário do ano seguinte. Olha, gente, olha. Ela só não nasceu no dia do meu aniversário porque, pela minha idade, não pôde ser um parto normal, né? 40 semanas, né? Exatamente, a gente tirou ela um pouquinho antes. Ela nasceu dia 15 de setembro, eu sou de 23 de setembro. Mas estamos pertinho, ali. Pertinho. Meu pai é 22, agora lá em casa tá tudo coladinho. Ih, todo mundo de setembro. Todo mundo Todo nasceu em setembro. Todo mundo de setembro. Agora... e a boa notícia é que a minha amiga tentante, né? Uma das minhas amigas tentantes, ela teve sucesso também, o doutor. Depois ele conta também isso pra você, mas ela teve sucesso. E também é de setembro. É mesmo, acabou de nascer também o bebê dela. Exatamente. De então, gente, olha que como é que as coisas são, né? Como é que são as conexões. E que como Deus usa uma bênção pra cuidar de outra. Tipo, Deus abriu tua madre. Primeiro foi da tua prima, né? Que já era um caso assim. Gente, a gente vai fazer um podcast dela. Depois veio você. Que é a criança mais linda do universo. Aí, parece criança de capa de revista. É mesmo. E aí veio a tua amiga e olhou você e falou assim, gente, cara, eu engravidei com ele no passado. Agora eu vou nele. Olha como é que são as indicações. Olha como é que é importante a gente estar aqui contando essas histórias. Para quê? Para que assim outras mulheres, outros casais tenham essa visão e não desistam dos seus sonhos. E olha como é que Deus faz, né? Essa semana, Ana, na minha live, eu falei sobre continuidade de genealogia. Olha como é que foi importante você lutar por esse filho. Porque você era filha única. Sua mãe havia falecido. Se você não engravida, tua família acaba. Exatamente. Eu pensei nisso também. Isso foi uma das coisas que eu pensei nesse processo. E isso era uma preocupação que a sua mãe tinha com certeza, muito. Porque eu só pude ter um filho. Foi por opção que ela teve? Não, minha mãe teve problema também. Também teve problema. Minha mãe teve uma gravidez pré-tubária. Ela perdeu uma trompa, perdeu um neném preso na trompa. E aí, quando eu vim, ela teve que fazer um tratamento para desobstruir a trompa para eu nascer. E foi também um parto muito complicado. E aí, depois ela não conseguiu pegar mais. Porque senão, minha mãe teria tido um time de futebol. Minha mãe amava a criança. É. Então, sua mãe, nessa época, não tinha FIV na sua mãe, né? Se tivesse FIV, né? Ia ser ótimo. Eu acho que o primeiro bebê de proveta, né, que chamava na época, foi justamente em 78. Foi em 78, exatamente. Do mundo. E aqui no Brasil foi agora. Foi agora, foi em 84. O primeiro bebê de proveta do Brasil foi agora, foi os 40 anos agora. Olha como é que é a importância, né? Da gente lutar para que a nossa genealogia continue. E eu acho que, assim, no caso dessa minha amiga tentante, né, eu acho que ela veio com essa vibe positiva dessa vez, né? Ela que estava num processo, assim, como você falou, né, de muitas tentativas frustradas e tal. Eu acho que ela veio nessa vez acreditando muito que dessa vez ia dar certo, porque tinha dado certo muito próximo, né? Tava tudo muito quente ali de sucessos e de essa vibração positiva. Então, ela veio numa vontade, numa certeza que agora ia. E foi. É por isso que a fé vem pelo ouvir. É por isso que vocês que estão tentando engravidar, ao invés de se nutrirem de notícias tristes, histórias horríveis, que infelizmente, gente, não é uma crítica, é assim, ruim, mas uma crítica construtiva. Vocês aí que frequentam esses grupos de tentante, que as pessoas se desabafam, é importante desabafar, eu sei. Mas infelizmente, às vezes, o desabafar para todo mundo gera aí uma atmosfera que, putz, acho que eu não vou conseguir. Negativa, né? Exatamente. Gera algo negativo e as pessoas acabam, em vez de se alegrando, entristecendo. Porque é o que eu falo. Aí uma crítica também daquelas que engravidaram. Porque nesse grupo, infelizmente, só as que não engravidam que contam as histórias. As que engravidam não contam. Porque tem que cuidar das crianças, não tô conseguindo nem dormir. Eu tenho 1 ano que a gente não dorme. Mas é uma delícia. Eu não tô reclamando, não, mas tem 1 ano que eu não durmo. Não dá pra entrar em grupo. Mas eu falo para meus pacientes, ó, você que engravidou e frequenta esses grupos de tentante, vá lá e conta a sua história. Porque é importante as pessoas também entenderem das histórias boas para poder começar a acreditar. Porque senão você vive ali um pesadelo em cima de outro pesadelo, frustrações em cima de frustrações, e acaba que você se deixa contaminar por isso. Isso psicologicamente é comprovado. A gente sabe que nós somos muito influenciados pelo o que os outros pensam de nós, pelo animar das outras pessoas e pela percepção do meio. Por exemplo, gente, olha que legal. Ana, se você não percebe, ela está com... Se
Fale o que você está vestindo, Ana. Olha lá, Ana está com pijama. Minha calça de pijama, Qual o significado disso aí pra você? Fala pra mim. Essa foi a roupa que eu usei, que eu e meu marido usamos, no dia que a gente foi fazer a primeira retirada de óvulo, né? A primeiro processo ali de captação. A gente foi com essa roupinha de parzinho de jarra e hoje a gente veio do mesmo jeito. O marido tá ali de par de jarra também. Aqui, gente, ela tem um apelido, que a gente chama ela de Ana Paula Pijaminha. E você não usou só esse não, você usou outros pijamas quando você veio aqui. Eu lembro. Ela só veio de pijama aqui, gente. Ou seja, o pijama deu certo, ela se ligou naquilo, é aquilo ali que eu vou usar para as coisas acontecerem e fundamentarem assim, esse sucesso que foi a sua... Como é que foi a sua gravidez? Fala pra mim. Pra você animar o pessoal aí que tá um pouco mais velha, o que você acha aí? Fala pra mim. Cara, minha gravidez foi muito tranquila. Assim, teve um momento que me deu até desespero, porque parecia que eu não tava grávida. As mulheres tudo vomitando, não sei o que, papai, eu não... Nada. Tipo, grávida igual a garotinha, né? Tava ótima. E como eu tenho o quadril muito largo, né, demorava pra aparecer a barriga, né, porque eu fui... E era gravidez de menina, o pessoal antigo diz que de menino dá barriga e menina esconde, né? Então eu não parecia que eu tava grávida, e eu doida pra parecer que tava grávida, ficava empinando a barriga e tal. Nada, não sentia nada, não sentia nada, tudo maravilhoso. Aí no 7º mês é que eu tive uma crise de... Não sei se o senhor lembra, eu liguei para o senhor para pedir socorro. Eu tive uma crise de bronquite, que eu não tinha desde adolescente. E eu não fiquei com medo de fazer minha bombinha, tomar os remédios e tal, e acabei não fazendo, e acabou que a crise ficou muito grave. E aí eu tive que tomar um monte de remédio. Quando eu fui para o hospital já estava grave, aí eu tive que fazer Berotec, remédio tudo, aquele combo de anti-inflamatório, tudo, né? Tive que fazer aquele monte de coisa. E aí aquilo afetou, assim, sobremaneira meu corpo. Eu acabei desenvolvendo uma hepatite medicamentosa. Nossa. Parecia que eu estava com pedra na vesícula, que ia ter que operar a vesícula, e não era nada. Sim. Depois a vesícula ficou limpa. E eu comecei a inchar muito. E aí eu engordei 20 quilos nos últimos 2 meses, só de inchaço. E o medo da bebê? Ficou bem? Ficou ótima, a bebê não teve problema nenhum, ficou maravilhosa. Eu que fiquei imensa, meus pés ficaram umas bolas, assim. Mas assim que a neném nasceu, foi tudo ótimo. Quem fez meu parto foi seu pai, né? Então isso que eu ia falar. Quem cuidou dela foi o Dr. Joselmo. O Dr. Joselmo cuidou de mim. E eu tinha hora que eu brigava com meu marido, que meu marido se apaixonou pelo Dr. Joselmo, ficavam os dois conversando na consulta lá, e eu e minha bebê aqui, que vocês dois ficam batendo papo aí, a gente não... É assim mesmo. Os dois se apaixonaram lá e eu... Mas foi muito legal, assim, o parto foi ótimo, e aí 15 dias depois eu já tinha perdido 18 quilos dos 20 que eu ganhei, porque era praticamente só líquido. E o que eu ainda não consegui perder foram os quilinhos do tratamento, né? Mesmo? Tratamento aí hormonal. Você desanima o povo, pô. Esse eu não perdi. Porque eu sou ansiosa, e o tempo da amamentação eu ficava comendo em casa. Pra mim, eu acho que o tempo mais traumático foi realmente a licença maternidade, porque por mais que eu esteja menos workaholic, eu ainda... Tava trabalhando muito tempo. Foi muito difícil ficar 6 meses fora do trabalho. Então eu ficava ansiosa de ficar presa em casa e eu comia muito. E aí eu não consegui perder. E mesmo amamentando, eu não consegui perder o peso que eu tinha ganhado durante o tempo do tratamento hormonal. E esse negócio que você falou, né, do acreditar, né? Sim. O tratamento hormonal... A gente faz tratamento com hormônio. E eu acho que quando a gente acredita ou não acredita em algo, né, o nosso cérebro deve produzir também hormônios positivos ou negativos, que deve afetar também no quanto o nosso tanto corpo o reage hormônio ao do estresse que atrapalha de engravidar, como o hormônio que ajudam a questão da receptividade. Então assim, eu fico imaginando isso. Que eu falo com a paciente o seguinte, né? Eu estava até falando isso com uma paciente esses dias, o seguinte, ela assim, extremamente nervosa, porque ela tinha 2 falhas, aí veio pra mim, e ela tava com medo de transferir o embrião, e o marido se queixando, né? Porque vocês botam todo mundo de cabeça pra baixo, né? Com certeza. Tipo, quem tá perto, com certeza, tem cuidado, né? E aí eu falei assim, você já parou pra pensar? Porque existe um estudo que diz que a taxa de gravidez é um pouco maior na segunda tentativa, justamente porque o pico de ansiedade diminui. Porque você já sabe o que tá passando por ali, já não é aquela novidade do dia da transferência, de uma série de coisas, né? Que tem gente que passa de boa, como você passou, né? Tipo, foi como se nada tivesse acontecido.
Mas tem gente que fica aquele estresse como se, pô, é um vida ou morte. Que na verdade não é. Quando a gente sabe que vem uma segunda tentativa, tem mais embrião, as pessoas acabam falando, não, realmente eu me cobrei muito na primeira tentativa e não precisava me cobrar tanto, até porque eu já tinha uma outra chance e foi o que deu certo. E eu falo o seguinte, você já imaginou que fisiologicamente ninguém fica estressado quando engravida? Até porque a gente engravida como? No ato sexual. Ninguém termina o ato sexual. Ai, agora eu tô estressado. Meu Deus, que não sei o quê. Pelo contrário. O ato sexual depois do clímax, né? Quando a mulher goza e o marido também, os dois relaxam. Então todo o nosso corpo, ele é preparado pós o ato sexual que é para engravidar, com o quê? O hormônio para relaxar, para ficar tranquilo, para entender de que agora é o momento dos espermatozoides chegarem no óvulo. Isso demora horas para chegar lá, em 2 horas chega lá, entendeu? Para fecundar aquele óvulo fecundado ser transportado até o embrião de 5 a 7 dias e ele lidar. Ou seja, não é algo estressante, é algo tranquilo, é algo que as pessoas esperam e não ficam pensando se vão engravidar ou não. É algo que acontece naturalmente. Então, quanto mais do natural nós nos aproximarmos para o nosso tratamento, é melhor. Tanto da cabeça como hormonalmente também. Mas aí no nosso caso não dá pra ser tão natural assim, né? A gente fica estressada, a gente fica ansiosa, né? Tô falando Obviamente, falando no fantástico mundo de Bob da fantasia. Exatamente. Por mais que eu estivesse acreditando muito, né? Implantou, no dia seguinte eu estava lá deitada com as pernas pro alto. Que não adianta nada. Tudo bem, mas na minha cabeça... Tanto naturalmente como também na minha cabeça ia adiantar. Eu tenho até foto lá que eu com as pernas pro alto, eu fiquei lá deitada com a perna pro alto pra não ter problema. Mas, e esperando o dia de fazer o beta desesperadamente. Aí eu não aguentei, no dia anterior eu comprei um coisinha, fiz o teste, né? Óbvio. Né? E aí já fui fazer o beta mais tranquila, porque eu já tinha feito o teste. E quando você viu aquele teste positivo lá, você com 44 anos, 2 embriões euploides, qual foi o seu sentimento? Fala pra mim. Cara, eu fiquei muito, muito, muito feliz. E assim, teve uma história muito triste nesse período, entre a implantação e o resultado. Né? Infelizmente, o irmão do meu marido teve um câncer. E durante esse período um pouquinho, a gente soube no Natal, a implantação foi dia 5 de janeiro, a gente soube no Natal, já estava marcada a implantação, a gente fez a implantação, e aí o irmão dele foi internado logo depois, lá em São Paulo. E a gente foi para São Paulo, porque ele foi internado, né, já numa situação muito triste, assim, muito dolorosa, né, de metástase, dor no corpo, nos ossos e tal. A gente foi para lá e aí eu caí na besteira, né, recém-implantada, eu caí na besteira de eu ficar no hospital, porque a esposa dele já estava muito cansada de ter ficado com ele no hospital o dia inteiro. Meu marido tinha dirigido o dia inteiro para São Paulo. Eu falei, deixa que eu fico, vai ser tranquilo. Porque eu achei que era só ficar acompanhando. Mas não, ele estava com muita dor, ele estava necessitando de muita ajuda. Então eu fiquei levantando e sentando muitas vezes. Sim. E aí no final, assim, de algumas horas, eu comecei a ter uma cólica muito forte. E ali me deu um desespero grande. Eu fiquei com muito medo de perder o neném ali, de não segurar por causa daquele senta e levanta e por causa daquela cólica. Então, quando eu fui fazer o beta, eu estava com muito medo. Então, foi um alívio muito grande quando veio o beta positivo. Foi uma felicidade muito grande, porque eu, de fato, eu estava com medo. Naquele momento, eu não posso dizer que eu estava acreditando 100%, porque eu estava com medo por causa desse processo. Infelizmente, o irmão dele acabou falecendo, mas a gente conseguiu dar a notícia para ele que a gente estava grávida. Né? E ele conseguiu ter essa felicidade, né, de saber que, mesmo partindo, né, mas ele ia partir deixando uma sobrinha aqui, né? Impressionante, Ana, assim, você é o nosso 4º episódio, né? Todos os outros tiveram morte e vida ao mesmo tempo. É impressionante como eu tô vendo isso nas histórias de vocês, como que a morte e a vida, elas estão andando tão de lado, e é como se Deus terminasse um ciclo para começar outro. E aconteceu isso com você. Tem o seu cunhado, ele faleceu, mas ele recebeu a boa notícia de que o irmão dele
seria pai novamente. novamente. E já era avô. Avô de e 4. virou pai agora de novo, né? Eu tava falando pro doutor que a nossa filha já nasceu com 4 sobrinhos. Um dos sobrinhos tem 10 anos e ela herda todas as roupas da outra sobrinha que tem 3. Por isso Então que é eu não você a última. Não tô gastando quase dinheiro com roupa, porque ela herda as roupinhas da Sara. É por isso que é bom ser a última. Depois a gente no final vê se bota algum videozinho dela, né? Porque a gente falou dela o tempo todo. Você não trouxe ela pra gente curtir ela, mas vamos botar umas fotinhas. Deve ter coisa do parto também, né? Tem. A gente bota uns negócios do foto, parto pra falar e tudo mais. É uma gracinha. Ana. E agora a minha grande preocupação é quando que eu vou exatamente. botar Agora, hein? Primeiro, eu quero saber o sexo do outro, ninguém me diz. Eu não acho, né? Você perguntar, não pode, você pode. Não pode. Eles dizem que não é retroativo, não faz o menor Eita, sentido. sério? Você não sabia, não? Não faz o menor sentido. Como é que o Conselho Federal de Medicina permite, a partir de uma data, e não permite o passivo? Mas eles não deixam. Aí eu não sei o sexo do outro, vai ser surpresinha. Eu chamo ele pra você implantar, que aí você não vai saber o que é. Eu tô chamando ele de Olaf, que é o meu congeladinho. É o congeladinho. Aí o meu Olaf tá lá congeladinho, esperando por mim. Agora você tá nesse dilema, hein? Quem diria? Quando fazer. Olha como é que Deus faz, né? Você que chegou aqui, improvável de engravidar. A gente tava até falando de ovo-doação, e o nosso primeiro podcast foi sobre ovo-doação, né? De alguém que tentou e Deus abriu a porta de ovo-doação. No seu caso foi o contrário. Ou seja, cada um de vocês tem uma história. E ao invés de ter a gente torcendo para ter um, tu teve 2, não é verdade? E agora você tá com essa preocupação de, tendo uma já no colo, ir pro segundo. Tá nessa briga aí com o marido, né? Que ele quer, olha que incrível, ele que quer, tá? Ela que tá pensando muito bem porque ela quer dormir mais, mas ele não tá nem aí. E aí, Ana, há 10 anos atrás, você descobriu, né, que eu era esse médico. Você era esse médico que eu procurei. Que você procurou. Por um acaso, eu fui pegar os papéis, estava mexendo nos meus papéis antigos. Aí quando eu olho... É o Dr. Rodolfo. Dr. Rodolfo. Clínica Segir, na época, né? Não tinha para ser. Não tinha para ser, tava lá, Clínica Segir, Dr. Rodolfo. Aí eu falei, meu Deus, olha aqui. Aí mandei pra Érica na época, eu falei, Érica, olha isso. Mas sabe o que é isso, Ana? Deus colheu o sonho da sua mãe. A semente dela não morreu. As pessoas podem fisicamente ir embora daqui, mas espiritualmente nós retornamos ao Pai. E as nossas orações e pedidos também permanecem com Deus. Eu tenho muito então aquela isso na minha semente cabeça. que ela plantou no seu coração não morreu. Permaneceu. E hoje a Diana, com certeza, é muito fruto da oração da sua mãe, que talvez antes de partir dessa terra deve ter feito uma oração: Senhor Jesus, não deixa minha filha morrer sem ter filhos. Eu tenho muito. Eu acho que ela pediu 2, hein? Dentro da minha Eu mãe. acho que ela não pediu um só não, hein? Porque você foi filha única e falou, não deixa ela ter um só não. Bota 2 aí, por isso que veio 2, hein? Eu acho que daqui a uns anos a gente vai contar outro podcast com a história de Bebê 2, a missão. Bebê 2, vamos ver. Agora, pra gente finalizar, Ana, conta pras pessoas aí que escutaram a sua história, o que você quer deixar de recado final? De acordo com a sua história improvável que se tornou provável. Olha, eu acho que eu não queria ser mãe, né? E foi muito por um convencimento dos outros. E eu lembro que o dia que me veio, o pessoal falava assim, não, mas quando você fizer a primeira ultrassom e ouvir o barulho do coração do neném, você vai sentir, vai ver tudo. E aí eu fiz e... Ok, legal, estava feliz, mas era uma coisa muito racional ainda, achava tudo mágico. Não, mas quando acontecer isso, você vai achar mágico. E eu fiz, ok. E aí eu lembro que minha sogra resolveu me levar para comprar roupinha de criança. E eu, tá cedo ainda, a gente estava, sei lá, no 4º mês. Vou comprar roupinha agora. Mas ela estava insistindo tanto, e ela mora em São Paulo, e ela é velhinha. Falei, tá bom, vamos comprar roupinha. Quando eu fui comprar a primeira roupinha e comecei a imaginar minha filha ali dentro, parece que baixou o instinto materno e eu me emocionei muito e eu comecei a me sentir mãe, eu comecei a sonhar com aquela criança. E a minha filha é tudo que eu não sonhei
e que Deus me deu. Então, assim, é um presente de fato, é um presente que Deus sabia, Deus e minha mãe, né, e eu tenho muito isso, assim, eles sabiam muito mais do que eu queria. Eu não tinha consciência que eu queria, eu não tinha consciência de que era tão importante para mim. E ela veio, né, e não foi fácil, né, não veio de uma forma simples, mas ela veio. Eu acreditei muito. Eu sei que tem gente que passa por muita dificuldade. Eu acompanhei o caso dessa minha amiga, dessa minha prima, né? Eu sei que o caso delas é diferente. Elas sempre quiseram muito. Foi uma coisa que elas quiseram a vida inteira. Eu tenho uma outra amiga do trabalho que também sempre quis muito e acabou resolvendo pela adoção. Eu tenho uma outra amiga que também quis muito e acabou resolvendo pela ovo-doação, né? Não interessa o caminho. O caminho é que a gente tem que achar o nosso caminho para dar o nosso amor, né, para essa maternidade. Uma vez que a gente está com a criança no colo, é nossa filha, nosso filho, é para quem a gente vai se doar. O meu pai falou um negócio para mim quando eu estava pensando em adoção, que para mim foi um clique assim que fez muita diferença. Eu tinha muito medo do que meu pai ia pensar, né, nesse esquema de, mas vai ter um neto que não é neto dele, de sangue, né? Será que meu pai vai aceitar? E eu fui conversar com ele, e meu pai falou assim: minha filha, eu tenho uma cachorrinha que eu cuido como se fosse minha filha, eu amo como se fosse sua irmã. Eu não vou ter esse amor por uma criança. Claro que eu vou ter. Exatamente. Entendeu? Então, é isso. A criança, independente de onde vem, ela é nossa. Ela vai estar ainda mais sendo gerada na nossa barriga. A força que isso tem é muito grande. Então, a maternidade, quando dá de mamar, as mães que têm essa sorte de dar de mamar, né? É muito bom, eu adoro dar de mamar. É cansativo, minha filha acorda uma vez, de hora em hora minha filha acorda. Tem dia que dá um desespero, tem dia que eu chego a ficar com raiva de ter que acordar. Mas é tão bonitinho quando ela olha para mim. E isso vale também com a mamadeira, tá? É a mesma coisa, aquele olhinho de carinho, de agradecimento por você estar ali alimentando ela, né? Você é tudo para ela naquele momento. Depois a criança vai crescendo, né? Vai ficando independente, mas eu ainda estou naquela fase em que eu e meu marido somos tudo para ela, né? Então é muito gostoso, é muito bonitinho, vale muito a pena. Continuem tentando o jeito que Deus permitir, né? Se vai ser com o próprio óvulo, se vai ser doado, se vai ser com esperma doado, se vai ser adoção, se vai ser as duas coisas doadas, se vai ser com barriga de aluguel, que lá no exterior é possível, sim, né? Que no aqui Brasil ainda não substituição pode. Mas vale, dá ainda. Dá ainda. O caminho que for, achem o caminho que for possível, mas não desistam do sonho. Só achem qual é o caminho e sigam, porque é muito bom. É muito bom. E estou falando eu que não pensava em ser mãe, tá? Eu que era sou uma pessoa muito racional e que não tinha esse sonho e tal. Eu me dobrei e é muito bom ser mãe. Eu não sei porque que eu não fui antes. Se eu tenho um arrependimento na vida, foi não ter tido antes para minha mãe ter visto essa criança. Não ter atendido a minha mãe e ter tido filho lá com 20 e poucos anos para ela ter sido avó por mais tempo. Mas eu sei que onde ela estiver, ela está abençoando e acompanhando. Deus tem um tempo para tudo, Ana. E com certeza hoje a Diana é um símbolo desse amor e de toda essa mudança que ele fez na vida de vocês. Obrigado, querida. Você foi uma bênção desse podcast e eu espero que a sua história sirva de inspiração para muitas dessas que estão aí trabalhando, mais trabalho e acham que precisa de tudo para ter filho, que na verdade não é bem assim. Amém. O trabalho é bom, mas o filho é melhor. É melhor. Até logo, gente! Deixa eu chamar meu casca de bala. Opa, aqui. tô vendo aqui o marido. Vocês conhecerem meu casca de bala aqui? Vem cá, aqui? um pijaminha aqui, ó. Vem cá, um pijamão. Vem cá, pijamão. Senta aqui no nosso Senão vocês não vão ver. Vem cá, pijamão. Senta não aqui vão ver o look. Vem cá, senta aqui. Vamos lá. Já que no último podcast a gente teve o marido que falou também, fala aí a sua experiência para terminar o nosso podcast. Você, pai e avô, e aí foi pai de novo, e aí quer ser de novo. Fala essa empolgação aí. Inspira os homens aí, mais novinhos, que não tem essa gana que você tem. Fala aí, Isaías. Tenham fé, não tenham medo. É muito bom. Né? É muito bom conhecer gente boa. Né? Eu tenho aqui, posso dizer que é um médico, doutor, mas é um amigo. É isso aí. Né? Um amigo que, assim, trouxe... Ah, tá emocionado meu marido. Meu marido é mais emotivo que eu, gente. É um homem de Deus. Ele é. Benção. Trouxe a Diana. É isso aí. E é um
Tudo é vontade de Deus, é lógico. E é tudo no tempo dele, no nosso. E tem um paradoxo, né? Como é que ela pode ser tão parecida comigo e tão bonita? Ah, tem isso. A minha filha é a Sério, cara né? dele. Ih, gente, tá vendo? 9 meses na minha barriga, eu amamentando de hora em hora à noite, e ela nasce a cara dele. Então vai ter que ter outro, então, pra ser parecido com você. Tomara. Pronto, já tá feito, então. Daqui a pouco, Diana 2 a missão, ou se for menino ou não, vambora. Agora já tá definido, amigo. Agora tu vai ter que botar outro filho, já era. Tá definido. O podcast definiu, gente. Daqui a um ano, Dona Ana vai implantar de novo um bebezinho. Isso Sim aí. ou não? Sim. Então vambora, hein? Isso aí.